Meu nome é José Geraldo Germano, conhecido como Geraldo Germano. Eu vim de uma cidadezinha do interior de Santa Catarina. Aos meus 16, 17 anos de idade, estudar em Florianópolis e me deparei com as olarias, porque na verdade o meu pai foi a vida inteira sapateiro. Então tinha essa relação do artesão, né? Eu não tinha uma relação com a questão oleira. Eu vim conhecer e me deparar e me encantar aos meus 16, 17 anos de idade. Eu sempre digo que eu não nasci oleiro. O oleiro nasceu em mim. E daí conheci as olarias, conheci o mercado público, onde era escoado as mercadorias, né, na época. E me encantei. Conheci também, diante disso, na olaria da Ponta de Baixo, em São José, aonde eu morava. Quando eu ia para a praia, eu me deparei com essa olaria. Daí entrei na olaria e não saí mais, né? Porque conheci o mestre Zequinha, que era um senhor simples, humilde, que tinha uma olaria e que trabalhava com seus filhos, a sua esposa, e eu comecei a tomar conhecimento do fazer cerâmica diante de uma roda tradicional de oleiro, que é um instrumento feito de madeira, onde o açoriano, quando veio em meados do século XVIII explorar o Brasil, que se localizaram em Santa Catarina, na Ponta de Baixo, que é em São José, que se chamava São José da Terra Firme. E lá me deparei com a roda de oleiro tradicional para a confecção de peças utilitárias, primeiramente. Eram moringas, alguidares, louças, enfim, né? Que o açoriano ele fabricava e o oleiro, aliás, o oleiro fabricava as suas louças nessa roda tradicional de oleiro. Então daí eu comecei a aprender que essa destreza, né, de trabalhar a roda, que é um trabalho que o oleiro, o verdadeiro mestre, né, de olaria, ele era um trabalho extremamente árduo, né? Era um trabalho que exigia muita habilidade e era um trabalho de sol a sol. Esse oleiro, para poder desenvolver seus trabalhos nas suas olarias, antigamente eu ainda tive o prazer de pegar essa época, né, que era final mais ou menos de 75, 76, até no 79, por aí, ainda existia um instrumento que se chamava amassador. O amassador era o seguinte, ele
além de ter o seu barro tradicional, que era extraído dos barreiros, né? E por isso que hoje a gente tem o município, o distrito de Barreiros, onde eles pegavam o seu barro, que era o mais avermelhado, e para misturar esse barro vermelho com o barro que eles extraíam do mangue. Então eles ficavam de manhã, eles iam de canoa, e beirava os mangues de palhoça, principalmente, enchiam as canoas e traziam esse barro para ser misturado com o outro para dar uma liga e para confeccionar principalmente as panelas, porque as panelas elas exigem um desenho, né, um design mais arrojado, vamos dizer assim, que é o bojo é aquela barriga que tem na panela. Por isso que essas panelas, em determinada época, eram muito famosas, porque eram muito bem feitas, era um coqueluche, né, pode-se dizer, da cozinha, para fazer o caldo do peixe, enfim. Então, porque as olarias geralmente eram fundo de quintal, era a extensão da casa das famílias dos oleiros, aqui na ponta de baixo. Então, e esse barro que era misturado, ele era misturado num amassador. O amassador era uma engenhoca tosca, né, que era feito de madeira, onde era o amassador para misturar esses dois barros, que era por tração animal, que essa engenhoca, ela teve seu fim mais ou menos em 79, porque daí veio a máquina que veio substituir, que é a maromba, que se chama, que hoje se usa maromba. Então era um trabalho extremamente árduo, né? E a gente participava disso tudo. E eu vim aprendendo cada momento, determinadas peças, umas a gente sabe executar de boa maneira, outras a gente ainda está aprendendo, que a vida é um aprendizado. Então essas moringas eram compradas, né, e distribuídas pelo Brasil inteiro. E isso era muito interessante. Em determinada época, São José era considerada a capital da louça de barro, por causa que o Brasil inteiro vinha à procura e as olarias eram em número bem maior, né? Existia mais ou menos 40, 50 olarias. Hoje, a olaria resume-se hoje na olaria da ponta de baixo, autenticamente, com o chão batido e os tendais para secarem as peças, existe uma única olaria. Então existem duas escolas, né, e uma única olaria. Então a gente vê que a questão oleira no município, ela está praticamente em extinção. Então se não existisse esses espaços que proporcionam, né, além da sua história autêntica do município, que são as olarias, ela proporciona o aprendizado, né, para que continue essa execução manual, né? Porque na questão do artesanato, a beleza que existe no artesanato é a imperfeição e a sua própria queima, né? Então tudo que você adquire, o artesanato, principalmente feito nas olarias, seja em São José, no Brasil, ela tem a sua autenticidade, porque não é feita a máquina, ela é feita uma por uma. E essa irregularidade e essa queima que não foi total, isso é que traz a sua história, que é uma queima feita
a céu aberto, ou uma queima feita num forno que não é um forno elétrico, né? É um forno a lenha, ele tem o seu tempo, ele tem a sua maneira de queimar e tem as suas surpresas. Que na verdade o fogo, na questão oleira, é o fascínio, né, das chamas que vão trabalhando e vão queimando e vão transformando esse que antes era moldado seco, ele se transforma em cerâmica, algo resistente que você pode utilizar tanto como decoração, né, nas casas e também, principalmente, na cozinha, nos utensílios que os oleiros desenvolveram, né, tanto a panela, a moringa, o prato, ou mesmo o bebedouro para a questão dos animais, né, que circundavam os seus cercados. Enfim, então é mais ou menos isso, né, que a gente louva, né, essa questão trazida em meados do século XVIII para o Brasil e que se instalaram aqui na região de São José da Terra Firme. Então a olaria ela nasceu há 11 anos atrás, da necessidade de humanizar esse espaço. Então a gente usou como principal era trazer um pouco da história do município. Ela era um espaço usado por drogados, né? E era um espaço ocioso que a gente transformou numa escola. E essa escola a gente começou a desenvolver um trabalho de trabalho figurativo, que trabalha as questões dos folguedos do Boi de Mamão, das imagens dos santos, enfim, aquilo que as figureiras antigamente produziam nas suas próprias olarias, essa riqueza do artesanato figurado, né? E paralelo a isso a gente desenvolve um trabalho também que é desenvolvido na roda de oleiro tradicional, que são os utilitários, o uso doméstico, né, ou decorativo. Ela atende alunos a partir dos 18 anos de idade, né? Nós temos dividido em 6 turmas, terça, quarta ou quinta, de manhã, na quinta, das 9 ao meio-dia, ou à tarde, das 2 às 5 da tarde. Então a gente mostra um pouco da riqueza que o município nos propõe através das olarias, através da história dos oleiros, da importância que teve na economia do município, né? E desenvolve esse trabalho enriquecendo a cultura local. Então, meu nome é Milton Souza, eu trabalho com cerâmica já há uns 30 anos. A pessoa que me ensinou, meu mestre, é o Geraldo Germano, né? Eu trabalho com figurativo, também tenho uma certa experiência com roda de oleiro. E mesmo o maior desafio para eu ter participado desse projeto foi realmente isso, eu ter gostado da cerâmica, ter aprendido a cerâmica. Então eu aceitei esse desafio de construir essa escola, né? Eu sou formado em pedagogia pela Univale e estou aqui para ensinar as pessoas a aprender a arte cerâmica. Bem, a olaria, esse espaço aqui na verdade é um espaço ocioso, né? Ele era praticamente abandonado, era uma Cracolândia, e a gente teve a oportunidade de conhecer o Adriano de Brito, que hoje é vereador,
ele convidou a gente para usar esse espaço, para humanizar esse espaço. Então a gente veio aqui, verificamos o espaço, fizemos um projeto, na época apresentamos para o prefeito, né? Se a gente podia realmente usar isso aqui como fazer a oficina de cerâmica. Então a gente fizemos esse projeto, apresentamos para ele, foi aprovado e a gente começamos a usar, né? E começamos a limpar, arrumar prateleira, equipamentos, tudo através da gente e doações, né? E depois de um tempo a gente conseguiu criar uma associação, que ela se chama APOBEM, é uma associação de amigos, professores e alunos da Olaria Beira-Mar. Essa associação surgiu para ficar uma coisa mais legalizada, para a gente poder receber doações, contribuições, para pintar, reformar, comprar material, enfim, isso tudo levou esse tempo todo, de 2005 a 2011 agora, está fazendo 11 anos a Olaria. Então ela consegue se manter e deixar o espaço bem harmonioso para receber escolas, visitantes, turistas e os associados também, né? Que hoje a gente tem mais ou menos uns 50 associados que ajudam esse espaço a ficar harmonioso e manter essa técnica de cerâmica no município. A associação ela recebe uma doação de cada aluno, no máximo R$50, né? Para poder fazer essa manutenção, né? Porque ela tem que comprar material de todo tipo, desde o café, a água, material de reforma, material de expediente, de limpeza, tudo. Então isso os alunos se reúnem e fazem essa contribuição para a gente poder manter. A gente tem contador, temos CNPJ, então também recebemos no ano passado um certificado de utilidade pública da associação. Então por isso que a gente está nessa batalha para manter isso aqui sempre melhor. Não, as pessoas podem vir aqui, conhecer o espaço, a gente conta a história de como surgiu isso aqui e a gente tem uma lista, né? Assim que surgir alguma vaga, algum associado desistir, a gente vai chamando na medida que as pessoas estão na vez, né? Nós estamos aqui com uma aluna, que é a Falgassner. Ela está polindo. Isso é uma técnica indígena, né? Que é para impermeabilizar o trabalho e também para dar uma beleza, né? Natural, um brilho. E principalmente nas panelas, isso é muito importante porque ele além de impermeabilizar, ele dá higiene na hora de limpeza, de lavar uma panela, não fica as porosidades e tudo mais. Isso é o brunir. É uma pedra e é bonito. Esse processo. A Leninha, ela está trabalhando o figurativo, que é uma das técnicas que a gente oferece aqui na Olaria Beira-Mar de São José, né? Que é fazendo figurado, fazendo a maricota, fazendo o boi, a história do folguedo do boi de mamão, porque é importante, né? Além de ter o conhecimento dessa técnica, é importante para perpetuar, né? Essa questão do moldar o folguedo do boi de mamão, que é muito rico no litoral de Santa Catarina. A Adeli, ela está fazendo um trabalho que ela estendeu uma placa, né, com auxílio de 2 ripas, estendeu uma placa, fez a espessura da placa e agora ela está montando uma mandala que pode ser tanto figurativa, decorativa, que pode ser utilitária, que pode servir para grelhar, não, né? Assar ostra, mas com desenho, com design mais relacionado com a mandala.
Célio, ele está construindo uma peça onde ele teve o auxílio também das placas, né, que são estendidas pelo rolo, estende a placa e desenvolve o trabalho, que é um vaso, né? Não, esse é o abajur. Ah, é um abajur. Vai ser tudo detalhado. Então está fazendo os vazados para dar um acabamento, para dar uma beleza figurada. A Lúcia, ela também está com auxílio de uma forminha do molde, né? Ela está aproveitando para fazer o trabalho também não deixa de ser um vasinho para flores, bonsais. Então aqui na olaria da Madre São José, além da roda de olivo tradicional, a gente desenvolve na mesa essas figurações, né? Portanto, pode ser também utilitária, feito no acordelado, que é o rolinho, né? A gente trabalha o bloco ocado e também as placas, que são as placas, nada mais é o auxílio de duas ripas, um rolo de macarrão ou rolo de PVC, estende as placas e desenvolve o seu trabalho. E o instrumental é extremamente simples, você pode tanto fazer de bambu, como também pode comprar de uma loja especializada, né? Comprar esses instrumental, que são os escavadores, são os desbastadores, que é para fazer, cortar, fazer acabamento. Então são instrumentos de trabalho que auxiliam no desenvolvimento do seu trabalho. A gente usa esses instrumentos aqui. E nós temos também esses instrumentos de madeira, que é tudo instrumentos que servem para fazer textura, né? Tem vários tipos, tem garfinho, tem vasilha, nós temos as faquinhas, tudo de madeira. Então, o trabalho os alunos desenvolvem, fazem o seu trabalho com auxílio dos professores, né? Esse trabalho é deixado secar em ambiente com não muito vento e nem sol. E depois de seco, ele vai ao forno, e aqui a gente utiliza o forno elétrico, até porque por causa da fumaça, o ambiente mais urbano, né? A poluição e o próprio desmatamento, né? Como o homem fez até hoje, a gente evita trabalhar com a madeira. Então é elétrico, é um forno elétrico que a gente usa aqui nesse espaço. O trabalho é queimado e o trabalho é do próprio aluno. Todo trabalho que ele executa, ele é para ele próprio, né? A não ser no final do ano, que a gente sempre desenvolve uma exposição e daí a gente desenvolve um tema. Geralmente o que aconteceu até hoje, praticamente, foi um tema mais voltado ao Natal. A gente desenvolve mais o presépio. Então são vários presépios, a exposição e daí a entrega do certificado de conclusão das oficinas do ano que desenvolveram, né? De uma roda de oleiro tradicional. Ela é extremamente autêntica, né? Que é essa roda que os oleiros, os grandes mestres que já se foram, produziam nessa roda aqui. Ela é feita de madeira geralmente de boa qualidade, e essa roda foi feita de angelim,
ela é toda encaixada, né? E nós temos a mesa da roda, a tábua onde os utensílios que você fabrica, você coloca nessa tábua para depois colocar no local adequado para secagem. Nós temos essa pecinha aqui, que é o caco d'água. Nós temos a caninha, o caquinho, que vai auxiliar no interior da peça, principalmente para fixar na cabeça da roda. E nós temos a banqueta. Ela já está terminando. É, já está bem próximo. Tá, vamos diminuir um pouquinho